Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Diz assim: Tendo Saul, quem era Saul? O rei de Israel na época. Ou seja, o homem mais importante da nação. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus eram um povo inimigo de Israel, estavam em guerra, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Quem era Davi nessa época aqui? Era um perseguido político. Saul, que era o rei, por inveja, por ciúme, começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir de Jerusalém, teve que fugir daquela região e começou a se esconder nos desertos. Davi era homem de guerra. Davi já tinha matado Golias, o maior gigante, o maior inimigo de Israel na época. Davi era um homem conhecido e foi justamente por ser conhecido que o rei Saul começou a ficar com inveja, porque ele andava pelas ruas e escutava o grito das mulheres: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então esse rei, esse homem poderoso, atingido por ciúme e inveja, algo muito comum nos dias de hoje, ele começa a perseguir Davi a ponto de Davi ter que fugir para os desertos. Você imagina alguém que tem um talento de ouro, alguém que derrubou o maior inimigo de Israel, que deveria estar sendo tratado com honras de Estado, está tendo que morar em caverna, com medo que caça durante o dia, porque o rei resolveu ter ciúme dele. E às vezes pessoas que estão acima de você resolvem ter ciúme de você e te perseguir. Às vezes pessoas que têm essa autoridade, que têm essa força, começam de alguma forma a te prejudicar. Alguns experimentaram isso na infância com o pai e com a mãe. Outros experimentaram com professores, com familiares. Outros estão passando algum tipo de problema desse tipo com o chefe no trabalho, com alguns colegas de trabalho que estão acima de você. Ou seja, a gente a vida toda, de alguma forma, percebendo ou não, sofre com ciúmes e inveja das pessoas. E Saul perseguiu Davi a ponto de ele ter que fugir. A pergunta é, se ele era guerreiro, se ele já tinha matado um gigante, por que ele não resolveu isso na mão? Por que ele não partiu para cima de Saul, se Davi sabia como fazer, tinha coragem para fazer, tinha força bélica para fazer, porque o exército, parte do exército seguia Davi. Vamos continuar lendo para entender. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel. Quantas pessoas ele pegou? 3.000 dos seus melhores soldados. Ele falou assim: olha, a gente tem milhares de soldados aqui, eu quero 3.000 dos melhores. 3.000 dos melhores para perseguir um. Terceira característica que aparece aqui depois de ciúme e inveja é covardia. Imagina, você pegar 3.000 dos seus melhores homens para perseguir um. Você quer destruir essa pessoa de vez e não importa se você vai usar de covardia para isso. Saul colocou Davi nessa situação. Ele foi aos currais das ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Então Saul estava com 3.000 dos seus melhores homens. E ele está perseguindo Davi pelo deserto, está indo para a região de En-Gedi, que é uma região muito conhecida em Israel até hoje, próximo ao Mar Morto, no deserto da Judéia. Ele vê aquilo, ele vê uma caverna e fala assim: vou ali, vou no banheiro. E entra na caverna. Quando ele entra nessa caverna, sabe quem já estava lá dentro escondido e ele não sabia? Davi. Isso quer dizer que você pode até ter até maior número, mas se Deus está com a outra pessoa, uma pessoa mata 3.000. É por isso que a Bíblia diz que sobre Israel não vale encantamento. O que isso quer dizer? Covardia, inveja, ciúme, trabalhos de feitiçaria, seja o que for, não vale contra você. Covardia contra você não vale. Inveja contra você não pega. Ciúme contra você não funciona, porque sobre Israel não vale. Israel hoje é o povo de Deus, aqueles que acreditam servir a Deus.
sobre Israel não vale encantamento, ou seja, não pega feitiçaria, não pega sentimento ruim. Tem que falar assim, meu Deus, eu estou com medo que eu descobri que uma vizinha minha está fazendo trabalho contra mim. Não pega, não vale contra você. Trabalhos ocultos só pega em quem tem brecha para isso. E quem é do arraial, do povo de Israel, ou seja, aqueles que hoje servem a Deus, essa é a linguagem figurativa para o povo de Israel nos dias de hoje, é o povo de Deus, aqueles que servem a Deus, sobre Israel, sobre o povo de Deus, não vale encantamento. Então Saul entra na caverna e justamente Davi está ali. Vamos ler para você entender. Havia ali uma caverna, Saul entrou para fazer suas necessidades, e Davi e seus soldados estavam bem no fundo daquela caverna. E eles disseram, esse é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Quando Saul entra na caverna e os soldados de Davi percebem que ele entrou sozinho, está ali abaixado, fazendo suas necessidades, desprotegido, eles começam a olhar e rir e falam assim, hoje está se cumprindo uma profecia. Olha o que eles falaram. Botaram Deus no meio. Tem gente que vai usar a própria palavra para confundir a tua cabeça e fazer você quebrar um princípio. Olha o que os homens de Davi falaram para ele. Hoje se cumpre a palavra de que Deus entregaria os seus inimigos nas tuas mãos. Davi, movido por essa emoção de todo mundo, olha o que ele faz. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que ele percebesse. Ou seja, você imagina que o rei naquela época andava com aqueles vestidos, com aquelas coisas, ele abaixa ali, o manto fica para trás, talvez 1,5 metro, 2 metros de distância, Davi vem, corta um pedaço do manto, ele não percebe. Mas Davi sentiu o seu coração tremer de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, então ele disse aos soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor e de erguer contra ele a mão, pois ele foi ungido pelo Senhor. Quando Davi tenta dar um passo e cruzar a linha da honra, ou seja, ele vai quebrar um princípio de honra, que mesmo que Saul tendo errado, mesmo que Saul esteja em pecado, mesmo que Saul é o mal da história, era o rei. E a Bíblia diz que a gente tem que honrar quem tem honra, e rei tem honra, e a Bíblia diz que a gente tem que honrar as autoridades, e Saul era autoridade. Voltando de novo no método Destiny, quem esteve aqui no método Destiny, eu ensino o princípio da honra. Trabalhei com detalhes, como esse princípio desencadeia várias coisas positivas na sua vida. E aí Davi, incentivado, no auge da emoção, foi lá e cruzou um dedinho da linha da honra. Ele toca no manto de Saul e corta. Mas quando ele corta o manto de Saul, ele não fez nada contra Saul. Só cortou um pedaço do vestido dele. O coração dele tremeu de remorso e pesou-lhe o coração, diz a palavra, por ter cortado o manto de Saul. E ele volta para trás, retém os soldados e fala, ninguém toca nele. Porque se meu coração tremeu de eu ter tocado no manto, imagina o dia que eu tocar nesse homem, não vai dar certo. Deus não está nisso não. Mas ele é mau, mas ele está te perseguindo, mas ele tem inveja. Mas eu não sou juiz. O juiz é Deus. O próprio Deus fala, minha é a vingança nunca vai ser tua. Quando é que Deus vai te autorizar a se vingar? Nunca. Quando é que Deus vai te autorizar a fazer o mal com quem te fez mal? Nunca. Porque o que está escrito não se muda. A Bíblia diz, ai daquele que mudar uma vírgula do que está escrito. Nunca vai mudar. Ele nunca vai te autorizar a quebrar um princípio. Nunca! Então acostume-se aos princípios, adeque-se aos princípios, porque Deus nunca vai liberar você a quebrar um. Nunca será permitido quebrar um. E o coração de Davi treme quando ele percebe, olha, não posso tocar nesse homem, ele é ungido do Senhor. Está todo errado, mas é autoridade, não vou tocar. E uma das cenas mais bonitas da Bíblia é quando Saul sai da caverna. Davi pega um pedaço do manto,
e vai para a boca da caverna. Saul já desceu um monte e Davi grita: meu pai Saul! Quando Saul olha para trás, ele levanta um pedaço do manto. Sabe o que ele está querendo dizer? Você esteve na minha mão e eu não te toquei. A Bíblia diz que Saul começa a chorar e fala: meu filho Davi. Sabe aquele lance de filme de a relação de amor e ódio? É verdade, né? Tem casal que se ama e se odeia ao mesmo tempo. Existem relacionamentos que é de amor e ódio. Saul amava Davi e o odiava ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Saul começa a chorar compulsivamente porque percebe que Davi não é o que ele está pensando, mas ao mesmo tempo ele já mobilizou um exército inteiro. Aí entra orgulho, não posso voltar atrás, eu sou o rei. Entra a altivez de falar: eu é quem mando. Não é Davi que vai determinar isso com um pedidinho de perdão, me provando que ele não fez nada contra mim. Não, já dei ordem ao exército, não vou voltar atrás. O orgulho destrói o homem, a soberba antecede a queda, a altivez é pecado aos olhos do Senhor. Saul, ele não cai quando se joga sobre sua própria espada numa batalha. Ele cai quando começa a deixar o orgulho e a altivez entrar no seu coração. Você não cai quando morre ou quando comete um pecado em que te destrói. Você cai quando começa a deixar a altivez, a soberba entrar em você. E mesmo que Saul, estando todo errado, em pecado, com soberba, altivo, Davi ainda assim não quer tocá-lo. Davi ainda assim não quer fazer nenhum mal contra ele, porque o princípio que Davi seguia era mais forte do que o sentimento que Davi tinha de fazer algum mal. Davi tinha sentimento de fazer mal? Claro. Ele tentou até cortar a orla das vestes dele, mas ele não conseguia, apesar dos sentimentos negativos, romper a barreira do princípio. E aqui está um segredo importante. Mesmo que teus sentimentos digam o contrário, observe os princípios. Faz o que está escrito. A gente gravou um Brunecast com o Dr. Augusto Cury. Foi uma coisa espetacular esse Brunecast. E ele fala o seguinte: ele fala: Tiago, nós temos que aprender que a mente mente. A mente mente. Que é o que está na Bíblia. Enganoso é o coração do homem. O coração na Bíblia é a sede das emoções, é a mente. Então, a mente mente. Se você for acreditar nos teus sentimentos, você vai para o buraco. Quantas vezes você estava com raiva num dia e tomou decisões que no outro dia você já estava mais calmo e faria diferente? Ah, por que eu fiz isso? Pedi para ir embora do emprego, mandei ele embora e ainda amo. A gente, debaixo de sentimento, toma decisões que se arrepende. Porque a gente tem que se mover pelo que está escrito, pelos princípios e não pelos sentimentos. Davi, ele recebe o maior título que um homem já teve na Bíblia ou na terra. Qual foi o título que ele recebeu? De rei? Não, vários reis tiveram antes. E depois também. Qual foi o maior título que ele recebeu? De guerreiro do ano, porque ele derrubou Golias de 3 metros de altura? Qual foi o maior título que Davi teve? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nenhum outro homem na Bíblia, 66 livros, nenhum outro homem ou mulher na Bíblia é chamado segundo o coração de Deus. Quando eu li isso, eu parei para estudar a vida de Davi a fundo. Aliás, você que está assistindo a gente, amanhã, segunda-feira, começa uma série no Café com Destino, de segunda a sexta, sobre o rei Davi. Se essa pregação já está mexendo contigo, você não tem ideia do que você vai estudar no Café com Destino, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, no YouTube. Uma série sobre o rei Davi. E eu comecei a estudar a fundo o rei Davi para entender qual é a diferença dele para todos os outros homens e mulheres na Bíblia. Gente, isso aqui que eu vou te ensinar é ouro. Eu demorei talvez 10, 12 anos de estudo para te ensinar o que eu vou te ensinar agora em 3 minutos. 10, 12 anos comparando Davi com Moisés, Davi com Abraão, Davi com Daniel, Davi com o profeta Jonas, Davi com Samuel, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e Abraão não era. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e João, discípulo de Jesus, não era. Porque, pelo que me consta, Davi adulterou e assassinou. Pelo que me consta,
se Davi tivesse vivo entre a gente ia estar olhando ele de lado. Falando assim, olha o cara que traiu a fulana aí. Ainda mandou matar o marido da mulher. Gente, está amarrado. Não vou andar com esse cara. Criminoso. Já parou para pensar nisso? Que o grande rei Davi, que a gente tanto prega e fala sobre ele, cometeu crime. Não é só pecado, não. Pecado se ele tivesse só adulterado. Ele mandou matar irresponsavelmente. Ele matou muitas pessoas que não foi crime. Por quê? Era o código de guerra. Entrou, invadiu, matou. Naquela época, podia. Você vê que todas as pessoas que ele matou, que foram várias, Deus não considerou crime. Quando ele toca em Urias, marido de Batseba, cometeu. Por quê? Injustamente. Ele não era para morrer, ele não merecia morrer, ele não fez nada para morrer, ele não está na guerra contigo. Ele não está lutando contra você. Você fez porque quis. Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Como é que um homem que erra nesse nível é um homem segundo o coração de Deus, se Abraão não errou nesse nível? Se o profeta Daniel não errou nesse nível? Se José resistiu à mulher de Potifar e não tocou nela? Me explica isso. A mulher de Potifar tenta seduzir José. José resiste, fala não! Resiste à tentação e não é um homem segundo o coração de Deus. Davi não resiste à tentação e é um homem segundo o coração de Deus. Me explica aí. Aí eu comecei a estudar. São anos para você pegar, para você cruzar as informações e chegar à conclusão do que eu vou te ensinar agora. A única coisa que diferencia Davi de todos os outros personagens bíblicos é o princípio da honra. Todo o resto, ele foi muito parecido com todo mundo. Na honra, ele sempre foi muito mais avançado. Davi era um homem que cumpria o princípio de honra a tal ponto que anos depois que ele já era rei, já tinha passado por isso aqui, Saul já tinha morrido, Jonatas, que era amigo de Davi, filho de Saul, também tinha morrido no mesmo dia que Saul. Davi está no palácio com prosperidade, tomando o melhor vinho, aproveitando ali, comendo o melhor cordeiro que podia. Ele fala assim, tem alguém, servos, tem alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Saul já tinha morrido há anos. Saul era inimigo de Davi, eles nunca se reconciliaram. E Davi, anos depois da morte, fala, tem alguém que eu possa honrar? Davi tinha um código de honra tão forte, que para ele honra não tinha prazo de validade. E aí um servo fala, tem um menino, Mefibosete, aleijado, filho de Jonatas. Ele é aleijado? É, porque quando os inimigos entraram em Jerusalém, a babá tentou pegar ele, tropeçou com ele. E caiu com ele de um jeito que aleijou o menino. Jonatas morreu naquele dia. Conclusão, ele ficou abandonado e aleijado. Davi falou, onde é que ele está? Ele está numa terra chamada Lodebar. Porque ele tem vergonha de quem ele é. Ele tem vergonha de quem ele se tornou. Ele tinha sangue real e agora está vivendo como um abandonado na casa dos outros. Falou, faz o seguinte, manda trazer Mefibosete para a mesa do rei. E a partir de hoje ele come como se fosse um filho meu. Ele precisava fazer isso? Uma pessoa normal não faria, mas quem tem o código de honra, quem é segundo o coração de Deus, não abandona o princípio da honra. Honra quem ajudou, honra quem facilitou sua vida, honra quem abriu uma porta para você, honra o tempo todo. Eu procuro, depois que eu comecei a estudar Davi a fundo, eu procuro honrar as pessoas em todos os níveis que eu posso. Então a pessoa, ela me ensinou algo, eu não sabia mexer aqui no negócio do Instagram, a pessoa me ensinou. Eu vou honrar ela sempre. Lógico que eu vou honrá-la num nível diferente do Dr. Augusto Cury, que me ensinou a escrever livro. No nível diferente do Cachiluna, que aumentou meu nível de fé com uma palavra. No nível diferente do meu pai. No nível diferente de pessoas que significaram mais. Mas a pessoa que facilitou minha vida em qualquer coisa, numa informação, num presente que deu, numa coisa que fez, eu me conecto com ela em honra. De alguma forma, eu vou ter uma dívida de honra com essa pessoa. Porque quando eu comecei a estudar Davi, eu descobri que esse é o único caminho, é a única diferença dele para os outros, para ser um homem segundo o coração de Deus. Para ser uma mulher segundo o coração de Deus, você precisa cumprir o princípio de honra e levar a sério até o fim.
Então Davi não tocou em Saul. Davi honrou a descendência de Saul. E o princípio da honra, ele te leva para uma coisa impressionante que poucos seres humanos conseguem manter hoje, que é a humildade. Davi, sendo rei, sendo poderoso, ele nunca se achou melhor do que ninguém. Ele nunca usou a força dele para injustiças. Por exemplo, teve quando Absalão, seu filho, tenta tomar o trono, Saul tem que fugir descalço de Jerusalém. Imagina, ele já era o rei, ele podia se levantar contra o filho e falar, não vou bater de frente com o meu, é meu filho. Se ele quer quebrar o princípio, que ele quebre, eu não. Meu pai me ensinou uma vez, há muitos anos atrás, 20 anos atrás. Eu anotei isso que meu pai me ensinou e nunca mais esqueci. Meu pai fala assim, Tiago, a melhor posição para você colocar um inimigo, o teu inimigo, uma pessoa que está tentando te ferir, te atacar, te fazer mal, é na quebra de um princípio. Se você conseguir encaixar o cara na quebra de um princípio, você pode botar a mão para trás e dar passo para trás, que aí é com Deus. Então, o que Davi percebeu? Absalão está quebrando um princípio que eu nunca quebrei, o princípio da honra. Eu não preciso me levantar contra ele. Davi falou, eu vou fugir. Vou ficar registrado na história que eu matei meu filho? Nada, deixa ele quebrar o princípio. Davi foge. No que ele está fugindo? Um homem da casa de Saul, do alto de um montezinho, Davi estava ali fugindo, começa a zombar de Davi, vai fugitivo, tu não era o rei. Sabe por que você está fazendo isso? Porque você usurpou o trono de Saul. Davi usurpou o trono de Saul? Nunca, nunca nem tentou. E no momento mais difícil da vida dele, tem gente querendo jogar na cara dele coisa que ele nunca fez. Muito comum, hoje acontece muito isso com a gente. E aí Abissai já tira a espada e fala, Davi, em um golpe eu vou cortar a cabeça desse cara. Davi, não. Deixa ele falar. Ele é da linhagem de Saul. Aí a honra passou do limite para mim. Quer dizer que o cara está me atacando, está me xingando, está dizendo um monte de coisa que não é verdade, mas porque ele é da linhagem de um rei, eu não vou tocar nele. Davi era assim. Davi não negociava esse princípio. Davi não negociava o princípio da honra e tornou-se, ainda que pecador, um homem segundo o coração de Deus. Porque o agradecimento, que é a gratidão, é o primeiro degrau de uma escada inteira que te leva para uma vida de honra. Você tem que ser grato, você tem que ser humilde, porque o orgulho vai te impedir de ser uma pessoa de honra. São várias escadas que você vai subindo até chegar no princípio da honra e começar a viver a recompensa que a honra traz para a sua vida. Então, desde os mínimos detalhes, tem vídeos nossos no Instagram, tipo Rios, que teve um que bateu essa semana 17 milhões, né, Teixeira? 17 milhões de views. Um vídeo no Instagram nosso. E aí vem alguma pessoa me elogiar, fala, ah, rapaz, vi um vídeo seu, 17 milhões de views, hein? Eu falei, foi o Thiago Nigro que me ensinou. Cara, o quê? É, o Thiago Nigro que me ensinou. Falou, ó, faz o vídeo assim, Rios, você tem que fazer isso, fazer. Ele me deu as dicas. Ou seja, quando alguém vem me elogiar por algo que eu fiz, mas eu sei que quem me deu a informação foi outro, eu jogo a honra para o outro. Não é para mim, não. Eu não quebro esse código, eu não quebro esse princípio. Não, foi ele que me ensinou, foi ele que tal. Ou seja, e eu vejo diariamente as pessoas quebrando o princípio da honra, achando que é normal. Mal sabem elas, que nunca vão ser segundo o coração de Deus e ainda estão fechando várias portas sem saber. Porque afinal de contas você pensa assim, eu nunca errei com essa pessoa. E nunca errou mesmo. Só que o que abre porta não é você nunca errar, é você praticar a honra. É isso que abre porta. É isso que abre as portas. Eu não tenho como gravar vídeo para todo mundo que me pede. Não tem como. Às vezes é primo meu, familiar meu, eu estou voando, eu estou num negócio, eu não consigo, aniversário de primo, eu não consigo. Tiago, manda um vídeo, eu não consigo. Às vezes não dá, às vezes eu consigo, às vezes não. Há uns 2 meses atrás, um cara me chamou no WhatsApp. Eu não tinha o número dele salvo, geralmente quando eu não tenho o número salvo eu nem atendo. E o cara falou assim, oi Tiago, é o Leandrinho da cidade tal. Quando ele falou isso, eu lembrei quem era. Quem é o Leandrinho da cidade tal? Foi um cara que uma vez me buscou no aeroporto há uns 2 anos atrás. Eu só vi Leandrinho uma vez na vida.
Eu fui pregar numa cidade, e ele foi o cara que o pastor mandou para me buscar no aeroporto de carro. Esse é o Leandrinho. Quando eu entrei no carro, eu falei, tudo bem, Thiago? Ele, Leandrinho, eu vim te buscar, vamos pro hotel, quer descansar? Eu falei, vamos pro hotel, tal, que eu preciso me preparar para a noite. Tal. Eu falei, rapaz, embarquei rápido, esqueci meu carregador de celular. Ele falou, tá bom, então, deu uma disfarçada. Quando chegou no hotel, meu irmão, o cabo estava na mão. O cara mandou providenciar, foi ali no WhatsApp, providenciar agora um cabo, o Thiago não pode ficar sem cabo de carregador. Eu nem sei se saiu do bolso dele. Eu só sei de uma coisa, ele resolveu um problema para mim, eu nunca mais esqueci do cara. Aí ele me ligou e falou assim, Thiago, tudo bem? Desculpa te incomodar, minha esposa vai fazer aniversário amanhã. Cara, ela te escuta todo dia, eu preciso desse vídeo. Eu peguei na hora e falei assim, oi querida, como é que você tá, Thiago Brunet? Deus te abençoe, pá. Cara, muito obrigado. O cara nunca me deu dinheiro, o cara nunca fez nada, ele só me buscou no aeroporto e resolveu um problema para mim. Lembrei quem era e devolvi. Porque quem vive debaixo de um princípio de honra não consegue quebrar esse código. Mas se ele não tivesse resolvido o meu problema, ele me fez algum mal? Não, quem esqueceu o cabo fui eu, mas eu não ia lembrar dele. E se lembrasse, eu falei assim, cara, não tem como atender a muita gente, eu não vou ficar mandando vídeo para todo mundo. Porque eu parei e fiz, porque de alguma forma eu senti que ele me honrou. Se vocês descobrirem o poder que a honra tem, vocês nunca mais vão ter porta fechada na vida de vocês, a não ser que Deus queira fechar aquela porta para te dar uma honra ainda maior. Essa é a única exceção. A não ser isso. Nós precisamos entender que Davi foi segundo o coração de Deus, porque ele era grato, era humilde e era um homem de honra. Grato, humilde e homem de honra. Ele não negociava essas três características. Isso fez que, apesar dos erros, porque ele era humano como a gente é humano, quem é que nunca errou? Apesar dos erros, ele morreu velho, farto de dias, próspero, com um sucessor no trono. Morreu como um grande rei. E é lembrado até hoje, 3.000 anos depois da sua morte. Fui a Jerusalém recentemente. Tudo que é bom em Israel é Rei Davi. O hotel mais chique de Jerusalém, King David, Rei Davi. O hospital mais top, Rei Davi. Tudo que é do melhor, Rei Davi. 3.000 anos se passaram. E até hoje você vai na tumba de Davi lá em Jerusalém, no Monte Sião, e tem fila de gente para chorar por ele. 3.000 anos depois. Tem pessoas que morrem hoje, amanhã ninguém lembra mais, porque nunca foram humildes, gratas e nunca tiveram o princípio de honra. Ou seja, não é só o que você recebe nessa vida, é que as pessoas não esquecem de você depois que você parte. Então nós temos que começar a praticar a gratidão, a humildade e a honra. Se a gente quiser fazer diferença, ser conforme o coração de Deus, se a gente quer realmente terminar bem essa vida, se nós queremos aumentar os nossos resultados aqui na terra, nós precisamos praticar a gratidão, a humildade e a honra. Vou te dar um exemplo de humildade. Nunca na minha vida, mesmo tendo os resultados que eu tenho hoje, eu rebaixei alguém. Tem hater que entra ali no meu Instagram. O cara com 50 seguidores. Com aquelas fotos você vê que a realidade do cara é uma realidade triste. E ele me ataca de alguma coisa. Eu já tive vontade de falar assim, cara, olha a tua vida. Eu já tive vontade. Mas foi que nem Davi, meu coração deu uma tremida. Aquele cara nunca vai poder reagir se eu humilhá-lo, porque ele não tem nem como reagir. E eu nunca fiz isso porque meu coração só de pensar já tremeu. Eu falei assim, isso não é de Deus. E eu fiz um pacto com Deus. Continua me usando. E eu continuo sendo grato, humilde e praticando a honra. Eu não vou negociar isso, Deus. Mas não tire a sua mão sobre a minha vida. Porque as coisas só acontecem comigo porque a tua mão está sobre a minha vida. As coisas não acontecem comigo porque eu sei fazer. As coisas não acontecem comigo porque eu tenho capacidade para fazer. As coisas acontecem comigo porque a tua mão está sobre mim. Não retires de mim o teu Santo Espírito. E eu vou continuar na humildade, eu vou continuar na gratidão, eu vou continuar na honra.
Todo mundo que se levantou contra mim quando eu estava tentando me levantar anos atrás, todo mundo que tentou me derrubar anos atrás, todo mundo que me feriu, que me humilhou anos atrás, todos eu ajudei quando eu me levantei. Nenhuma fui contra, nenhuma me vinguei, nenhuma falei mal, nunca abri minha boca para falar mal do inimigo. Porque quando eu aprendi a história de Davi, eu falei, eu não. As 3 pessoas que mais me prejudicaram, na época que eu estava quebrado, foram as 3 pessoas que eu mais ajudei quando me levantei. Ajudei financeiramente. Que isso? Financeiramente. Ajudei indicando trabalhos que eles estavam desempregados em coisas. Indiquei. As 3 pessoas que mais me prejudicaram. Sabe por quê? Eu quero ser um homem de honra. Eu não abro minha boca para falar mal de ninguém porque eu tenho honra. Eu abro para elogiar, para falar mal já tem um monte. Eu não deixo pensamentos negativos se instalarem na minha mente. Eles podem até passar, porque eu sou ser humano, mas eu não deixo se instalar, não. O passarinho pode sobrevoar a sua cabeça, mas só faz ninho nela se você deixar. Eu tomei decisões que mudaram meus resultados. Eu estou aqui te desafiando nessa manhã a tomar decisões que mudam seus resultados. Não negocie a honra. Não negocie os princípios que Davi cumpriu e o colocaram onde ele chegou. Ele era apenas um pastorzinho de ovelhas, o último dos irmãos. Ele era apenas um menino de periferia, morava em Belém, periferia de Jerusalém. Ele era um improvável e se tornou o maior rei da história de Israel. Não foi porque ele tinha capacidade, não foi porque ele era bom, é porque ele cumpriu isso aqui que nós ensinamos. Isso aqui foi a diferença de Davi. Humildade, gratidão e honra. Eu declaro que sobre a tua vida nunca vai faltar humildade, gratidão e honra. Esses princípios vão te levar para outro nível. Tua família será protegida, os teus bens se multiplicarão. Você vai ter paz no coração para poder cumprir o teu propósito nessa terra. Deus vai salvar aqueles que ainda não são salvos, que estão à sua volta. Seus familiares não vão se perder. Nenhum dos teus vai se perder. Deus não deixará que chegue praga nenhuma na tua casa. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar e te livrar de todo mal. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Paz e prosperidade.